O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. O tratamento que o friburguense merece. E Energisa. Nossa energia sempre com você. Prezado cidadão real. Prezado Isabela. Tudo bem? Como vamos? Muito frio? Um pouco de frio. O senhor hoje veio a caráter. É uma homenagem? Isabela, eu vim hoje num tom verde da esperança, até porque, fazendo uma associação assim muito despretensiosa, a visita do Papa Francisco trouxe novas esperanças para não só os católicos, mas também para todos aqueles que têm uma crença, que têm uma fé, que têm uma religião. Ele se mostrou absolutamente ousado, corajoso, inteligente, perspicaz e, sobretudo, humano nas suas inúmeras participações, quando ele, por força do protocolo, tinha que se manifestar, quando, através de uma entrevista, de um contato com as autoridades, com a imensa legião de fiéis que compareceram naqueles acontecimentos públicos para acompanhá-lo, enfim, mostrou ser uma pessoa absolutamente sensível, eu diria mais, extremamente simples, até porque dessa forma... Cativante. Exatamente, escolheu Francisco para reinar durante o seu papado e dessa forma trouxe uma esperança muito grande para todos aqueles que por vezes se sentiam alijados do contexto da Igreja Católica. Eu tenho certeza que, conforme disse, não só os católicos, mas todos aqueles que creem, que têm fé, que seguem uma religião, puderam conhecer o Papa de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, e ele já desfruta de grande prestígio entre todos os brasileiros. Mas esta roupa verde também vem trazer outra esperança no nosso programa, que, quando acontece, traz realmente novos caminhos, novas orientações para a nossa imensa audiência. Certo, Suri. Acrescentando, eu acho que o Papa trouxe a mensagem de que a igreja é jovem quando jovem é a igreja, e a igreja está em todos os lugares. Isso ficou aí e vai ficar para muitas gerações. Não tenho dúvida disso. E para essas gerações, Isabela, que por vezes se mostram confusas, se mostram desalinhadas de um caminho, de uma perspectiva, de alguma orientação, o programa Cidade Real, desta vez, nesta edição, tem a satisfação justamente de tentar colaborar nesse sentido, mostrando possibilidades, mostrando caminhos através da programação neurolinguística, que é uma técnica para treinamento do cérebro. E, semanalmente, o nosso telespectador já se acostumou a ter aqui minutos de sabedoria do ilustre amigo professor Carlos Giacomo, que sempre traz de forma muito objetiva, muito pontual, muito pragmática, ensinamentos, dicas para as inúmeras questões relacionadas ao dia a dia, quer seja no convívio familiar, profissional, particular. E desta vez nós teremos a oportunidade de tratar dessas questões que envolvem o cérebro, a mente, o corpo, de maneira mais longa. Teremos a oportunidade de realizar todo este programa justamente tratando desta questão, especificamente em relação à forma como a mente pode trabalhar para curar e adoecer o corpo. O relacionamento que existe entre mente e corpo, se é que podem ser tratados de maneira individual. Como trabalhar essas questões internamente para que você possa ter uma vida mais saudável, para que você possa enfrentar as situações de maneira mais inteligente. Outro dia, até lendo um determinado artigo, fiz uma reflexão muito interessante sobre o que dizia o escritor, que não existem situações desesperadoras, existem pessoas desesperadas,
que aí não sabem lidar com essas situações. E a programação neurolinguística, evidente que além de preparar o indivíduo como um todo, de maneira que ele possa se comportar e reagir de maneira mais racional, de maneira mais inteligente, de maneira mais planejada para as diversas situações, também possa trabalhar o conjunto do seu corpo, mente e o restante, tá certo? E aí teremos a oportunidade de receber aqui nosso amigo professor Carlos Giacomo, que comparece nesta edição de segunda-feira, nesta última segunda-feira, para justamente abordarmos essas questões. Ele que, quando comparece, desperta grande interesse, grande audiência. As pessoas querem que ele compareça em mais edições, mas infelizmente a sua sobrecarregada agenda não permite, mas regularmente ele estará aqui conosco por uma edição inteira, até porque semanalmente abre os nossos trabalhos do programa Cidade Real. Então acompanhe, você que por várias vezes me interpelou na calçada de Nova Friburgo, qualquer que seja a rua, indagando sobre o retorno do professor Carlos Giacomo. Desta vez ele estará aqui justamente para abordar temas relacionados a essa questão que comentei anteriormente. Vale você acompanhar até o final, esclarecer suas dúvidas e, sobretudo, ter um programa que vai na linha da esperança. Esperança de que é possível se reverter o jogo, é possível, através de técnicas científicas, se preparar para enfrentar os desafios do dia a dia. Com a proteção de Deus e do Papa Francisco, temos que invocá-lo também. Contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Stam Metalúrgica e Gazone Planejados, seja bem-vindo à nossa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo neste dia 29 de julho de 2013. Muito bom, você certamente já se inquietou na poltrona da sua casa, no sofá da sua casa, na cama do seu quarto, até porque este tema relacionado à programação neurolinguística é de interesse geral. Especificamente nesta edição, trataremos dos aspectos que envolvem a forma de pensar, a linguagem do corpo, para que tanto você tenha saúde, ou negativamente, ou contraditoriamente, você permita que o seu corpo adoeça, através do seu pensamento, através da sua forma de pensar e, evidentemente, agir. A mente trabalha isso de uma forma absolutamente preponderante, contundente. Sabendo treinar melhor o seu cérebro, certamente você terá uma qualidade de vida melhor. E o programa Cidade Real, conforme eu disse nesta edição, vai tratar desta questão. Você que neste momento padece, sofre, está agoniado, vale assistir o programa Cidade Real, porque com certeza alguma reflexão, algum ensinamento, alguma orientação positiva você irá receber. Como também, ao término, eu sou bem enfático, né, do programa, você poderá receber estes dois prêmios que colocaremos à sua disposição através do nosso tradicionalíssimo sorteio. Primeiro, esta dupla, esse par de canecas, realmente sensacional, cumprindo o combinado. A Associação de Moradores da Ponte da Saudade oferece essas duas canecas alusivas ao festival, à temporada de inverno, como também ao circuito turístico de moda íntima da Ponte da Saudade. Vejam, na realidade aqui, vejam que logomarca
sugestiva, realmente empolga e desenvolve aqui a nossa habilidade. Qual será o contorno deste corpo que veste essa roupa? Muito bom! E na realidade, esta temporada de inverno é uma promoção do circuito turístico de moda íntima da Ponte da Saudade e você poderá recebê-las gratuitamente nas compras acima de R$100 em qualquer uma das lojas participantes desse circuito turístico da moda íntima. Mas no programa Cidade Real não será necessário, evidentemente, você efetuar qualquer compra. Estarão à sua disposição por sorteio. Vejam nesta passagem que faz o nosso criativo cinegrafista PR Veiga. Eu participo, temporada de inverno, Nova Friburgo. Na compra acima de R$100, ganhe uma linda caneca temática que marca a temporada mais movimentada da região. Realmente muito bonitas. E você já observou no passeio que ele fez com a câmera, que também o nosso cobiçadíssimo prêmio, oferecimento da Caterines, acessórios para mulher, estará também à sua disposição. Luxo, requinte, bom gosto e qualidade à disposição da mulher friburguense. Veja nesse take mais detalhado, ele fez o movimento conhecido como zoom in, mostrando todos os detalhes desta belíssima bolsa. Realmente muito bonita, vai ainda lhe dar maior destaque, querida mulher friburguense, em qualquer ocasião. Alça retrátil, veja, ela pode ser acondicionada, muito bom esse termo, dentro da bolsa e você pode utilizá-la como uma carteira, mas na realidade é uma bolsa muito bonita, como todos os produtos da Caterines, que você pode conhecer melhor acessando o site www.intimaweb.com.br. O nosso sistema de exibição de imagens de internet está prejudicada, por isso não podemos tradicionalmente lhe mostrar este site. Mas entrando neste endereço, www.intimaweb.com.br, você conhecerá todas as linhas da Caterines, acessórios para a mulher, e também fazer as suas compras de forma cômoda, de forma segura e parcelada em até 12 vezes um ano para adquirir e efetuar o pagamento de qualquer produto. Um beijo para você, minha querida Suzy Caterine Torres, figura sensacional, figura admiradora pela sua audácia, pela sua inteligência, pela sua perspicácia. Um forte abraço, sou um grande admirador seu, até pelas ocasiões em que tivemos e pudemos trocar grandes experiências de vida. Um forte beijo também para o seu filho Luiz Felipe, como também para o seu pai, senhor Assis Torres, o rei da voz em Nova Friburgo, conhecido inclusive pelo nosso convidado aqui, que se manifesta nesse sentido. Como eu distribuo beijos e abraços nesses programas, mas só para os amigos. Carlos Giacomo. Boa noite, Zuri. Tudo bem? Beleza? É uma grande satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, mais uma vez, estar com você e com o pessoal de casa. Porque você, conforme eu disse, agrega conhecimento, agrega orientação, agrega dicas muito interessantes. Enfim, você acaba, por vezes, permitindo que as pessoas amenizem seus sofrimentos, e essa informação já me foi dita por vários telespectadores do programa Cidade Real, que se sentem muito bem esclarecidos a respeito das questões e mais, se sentem encorajados para enfrentar os desafios, os males que os afligem. Então a sua participação aqui, que acontece regularmente na abertura de todo o programa Cidade Real, vez por outra, certamente por mais longo tempo, traz grande alegria para os nossos telespectadores. Agora, eu não posso deixar, meu amigo,
de também me privilegiar, e também a nossa enorme audiência, da sua condição de formação teológica, você teólogo também. E conforme eu disse na abertura do programa, percebi de forma muito convicta que o Papa Francisco muda os rumos da igreja a partir desse momento, inclusive assumindo os erros, os equívocos, as falhas da igreja, a forma como ela se conduziu durante esse tempo, enfim, ele é muito corajoso, inclusive cortando na própria carne. E se o líder máximo se posiciona dessa forma, certamente todos aqueles hierarquicamente abaixo também terão que fazê-lo, até porque me parece que ele vai estar muito atento aos movimentos da igreja pelo mundo afora. Qual a sua avaliação para o contexto da Igreja Católica deste novo personagem que assumiu a liderança e os rumos do catolicismo no mundo inteiro? A minha avaliação é altamente positiva. O Papa Francisco trouxe para a Igreja uma visibilidade, mas uma visibilidade a partir da simplicidade. O Papa Francisco é altamente simples e muito objetivo em suas palavras e fala a língua do povo. Usando o PNL, a gente vai dizer que ele tem muito rapport com as pessoas. Por quê? Porque ele fala igual aos ouvintes. Ele não está lhe dando uma aula, ele está partilhando a vida. Agora, isso tudo tem um grande preço para a igreja, que eu entendo. Porque, como você disse, a partir do momento que ele se posiciona de uma maneira muito simples, todos os demais também deverão se posicionar. Porque esses 3,5 milhões de pessoas que estavam lá ontem assistindo a missa, e mais os que acompanharam tudo em casa, milhões de pessoas, hoje vão para dentro de suas paróquias. E dentro de suas paróquias, eles vão querer ver aquela igreja anunciada ontem. Exatamente. E isso aqui tem que ser visto e avaliado e mudado o que for preciso mudar. Agora, para a gente não fugir da pauta que estabelecemos para o programa de hoje, ele, de certa maneira, da medida que se coloca de forma, conforme você disse, assim, muito simples, muito acessível, né? O linguajar dele é absolutamente acessível. Sim. É sábio, porém simples. Isso. E é perfeitamente possível. Isso é o mais difícil, hein? Isso é o mais difícil. Evidentemente que isso aí é algo extremamente difícil de ser atingido. A simplicidade com a sabedoria e a sabedoria com simplicidade. Ele acaba reorientando aqueles fiéis da Igreja Católica que estavam se distanciando da religião pelos vários motivos que ele colocou. E me chamou muita atenção, e aí a gente já faz o link com a sua participação aqui, que ele disse que nós temos que ter a coragem de ser feliz. Isso. Ou seja, você tem que romper, você tem que superar os desafios para ser feliz. A programação neurolinguística trabalha nessa linha também? Trabalha na linha de felicidade. Felicidade para a programação neurolinguística é você estar alinhado consigo mesmo. Agora, veja que interessante, quando a gente disse aqui que é difícil ser simples e ao mesmo tempo profundo, e ele é. E ele é. Ele é por quê? Porque ele é um homem feliz, Uri. E ele é feliz porque ele acredita e vive aquilo que ele acredita. Ele não está ali fazendo um papel. Se fosse qualquer outro que subisse no papamóvel, abraçasse as crianças, desse tchau para os velhinhos, nossa, esse cara está com demagogia. Mas ele ninguém falou, porque a vida dele é assim, ele é alinhado com o que ele acredita, com a vida dele, a história dele. Então, por isso, ele é uma pessoa feliz. Então, pegando na linguagem da PNL, felicidade é você estar alinhado àquilo que você acredita, àquilo que você age, a maneira como você se comporta, a maneira como você raciocina. Tudo isso estando alinhado, você é uma pessoa feliz. Se não, você é uma pessoa doente. Porque cada item desse está conectado com o seu corpo. Se eu, por exemplo, acredito
que eu não posso ter mais de uma mulher. Eu sou casado e não posso... Adriana está em casa. Adriana, presta atenção. Se eu acredito que eu não posso ter mais de uma mulher, mas tenho, eu estou me desalinhando. Eu estou ficando doente. Minha querida Adriana, ele, de forma muito inteligente, utilizou a imensa audiência do programa Cidade Real para fazer uma nova declaração de amor para você. Ele é uma pessoa muito perspicaz, muito dedicada, e eu admiro muito por isso. Aliás, e as queridas Ângela e Patrícia, estão bem? Eu quero deixar claro para o telespectador que não existe Ângela nem Patrícia. Isso aí tá dando confusão. É só Adriana, tá bem? Muito bem. Ai, muito divertido. E aí, meu amigo, nessa linha da felicidade, qual a relação que existe entre corpo doente e mente doente? Aliás, é possível se dissociar um corpo doente de uma mente doente? Quando o corpo adoece, a mente também adoece e vice-versa? Qual é o vínculo que existe entre essas partes? Então, vamos deixar claro aqui, já de princípio, uma coisa é mente, outra coisa é cérebro. O cérebro é o equipamento que você tem dentro aí do seu crânio. É o seu equipamento cerebral, é o cérebro. Quando eu digo mente, eu estou dizendo numa inteligência consciente e inconsciente que toma todo o meu corpo. Por exemplo, se eu pergunto a você aonde é a sua mente, aí você aponta assim, não, a sua mente está no corpo todo, o seu cérebro está aqui, mas a sua mente, que é a sua inteligência consciente e inconsciente, ela está desde o dedão do seu pé até o alto da sua cabeça. Então, se mente está no meu corpo inteiro, eu tenho que entender que mente e corpo é uma coisa só. E na PNL a gente entende que mente e corpo fazem parte de um único sistema. A gente divide pedagogicamente para explicar, mas na prática mente e corpo é uma coisa só. Só que a gente não... É uma coisa simples de entender, mas a gente não faz. Eu estou com uma dor de cabeça, eu corro, tomo um analgésico para acabar a dor de cabeça. Exatamente. Mas peraí, quem é a sua dor de cabeça? O que causa essa dor de cabeça? Qual é a situação que está por detrás dessa dor de cabeça? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Não é apenas uma dor de cabeça. Tem um emocional ali por detrás. Você está dizendo, então, que o pensamento pode interferir no tratamento ou na vida saudável, numa condição mais saudável do corpo? Seria isso? Ou seja, a forma de pensar e de agir contribuem para que você tenha um corpo mais são? Zuri, se você escolher qualquer coisa que tem nesse estúdio, escolhe qualquer coisa aí. O que você escolher antes de estar aqui nesse estúdio estava no pensamento de alguém. Concorda com isso? Mesmo que seja o cinegrafista? Mesmo que seja o cinegrafista. Ele estava no pensamento de Deus. Tá certo. Não é? O seu chapéu, antes de estar aí, ele estava no pensamento de alguém. Então, pensamentos geram coisas. Tudo que existe no mundo é criado duas vezes. Uma vez no pensamento e outra vez materializado. Também é assim em nosso corpo. Aquilo que eu penso tem uma forte influência com a saúde que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com a linguagem que eu uso. Como é que a mente cura ou adoece o corpo? 3 vias: pensamento, linguagem e sensações. Através disso, nós ficamos mais doentes ou mais saudáveis. E qual a melhor linguagem? A melhor linguagem? Exatamente. É a linguagem positiva. É a linguagem das perguntas corretas. Vou te dar um exemplo. Pergunta incorreta, Zuri. Você fala assim, poxa, por que eu sou tão burro? Quando você pergunta isso, você está dizendo para você mesmo que você é o quê? Que é burro. Sem dúvida. Seu cérebro imediatamente começa a trabalhar para te responder como você é burro. E ele começa a verificar na sua vida todas as burrices que você fez. Você focou negativamente o seu cérebro. Aí você daqui para frente vai começar a ver como você é burro. Mas se você pergunta diferente, se você pergunta assim,
isso deu errado. O que eu posso aprender para continuar avançando na minha vida com isso? Você põe o seu cérebro trabalhando em quê? Em aprendizagem, focando positivo na vida. Então, a linguagem, dependendo daquilo que você fale, você foca o seu cérebro no positivo ou no negativo. Tem pessoas que tudo que vai fazer na vida dá errado. Exatamente isso que eu queria te perguntar. Tem, claro, porque ele se programa para isso. Vou dar um exemplo. Mulheres, atenção, mulheres. Atenção, mulheres. As mulheres. A mulher fala assim, homem nenhum presta. Ou é tudo igual? Tudo, homem não presta. Muito bom. Aí você vai ver, ela realmente só arruma homem que não presta. É um atrás do outro. É verdade, cara. Não é? É verdade, você tem razão. Mas presta atenção. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque ela diz assim pro cérebro dela, cérebro, atenção, quando tiver um homem que não presta, eu quero ver. Quando tiver um que presta, eu não quero ver. Então o cérebro só focaliza o homem que não presta, porque é aquela linguagem que ela usa. Então ela vai andando na vida e só encontra homem que não presta. É isso aí que acontece. É a maneira como você se programa. Isso, Zuri, é programação neurolinguística. Pois é, nós contextualizamos essas diferenças para que o assunto ficasse assim bastante facilitado para o entendimento do telespectador. Agora, a programação neurolinguística, ela justamente ordena mente e corpo. Como é que ela trata esses aspectos? É muito simples. A programação neurolinguística, ela faz a gente passar para o consciente aquilo que a gente já faz inconsciente. Se eu te perguntar assim, Zuri, você pensa? Penso. Agora, como é que você pensa? Eu não sei, eu penso pensando. Pois é, a programação neurolinguística ensina a gente a perceber os nossos mecanismos inconscientes. Como é que eu formulo um pensamento? O que está por detrás de um sentimento de tristeza? A PNL me ajuda a descobrir como eu fabrico tudo isso. E aí é que é o bonito, porque a partir do momento que eu descubro como eu fabrico tudo isso, eu posso intervir, eu posso melhorar. Se eu sei como fazer, então eu faço ficar melhor. Então, uma pessoa que anda triste, se ela descobre como é que ela fabrica aquela tristeza, ela pode agora intervir e melhorar aquilo, transformar aquela tristeza em alegria. Sem dúvida. E agora, é uma técnica, evidentemente. E essa técnica, ela ensina como administrar aqueles pensamentos que não são proveitosos para o ser como um todo, ou seja, você consegue excluir e alinhar o que serve e o que não serve, e expurgar o que não serve, ou ela só trata da construção e não na desconstrução? Porque muitos têm já pré-conceitos firmados, e na última participação sua aqui, nós tivemos um sem número de telespectadoras que estavam lhe indagando sobre técnicas para se eliminarem, se afastarem de determinadas fobias. A PNL também trabalha nessa desconstrução? Trabalha. Existem várias técnicas de PNL sobre como eliminar um pensamento negativo. Vou dar aí uma muito simples, que você pode fazer agora. Você imagina, percebe aí qual é o seu pensamento negativo que sempre te persegue, qual é o seu pensamento. Você percebe como ele está aí na sua mente. E aí você faz uma brincadeira com ele. Você afasta ele. Se ele está, por exemplo, num quadro assim, a uma distância, qualquer distância que esteja de você, você imagina ele se afastando, indo cada vez mais longe, mais longe, mais longe, até que ele suma no horizonte. Se você faz isso, é uma coisa extremamente simples, Uri, mas se você faz isso várias vezes, você afasta esse pensamento, porque você começa a dizer para o seu cérebro o seguinte: olha, esse pensamento eu consigo manipular, eu consigo trazer ele para mais perto, eu consigo colocar ele mais longe, e aí você começa a mexer nele. E quando você mexe, é como se você pegasse um CD e riscasse o CD e pusesse para tocar de novo. Ele não toca, porque você mudou o sistema daquele CD.
É isso que você pode fazer com os seus pensamentos negativos. E aí existe um sem número de técnicas Sem dúvida. que a gente pode fazer e que a gente faz na aprendizagem da PNL. Então, a PNL também é uma técnica que persevera e persegue a repetição. Repetição. Aliás, como está a dona Lucilene? Lucilene está bem. Lucilene é minha mãe, ele fica todo bobo de ter gravado o nome dela, porque repetiu. Mas o segredo é esse. Você quer aprender o nome de alguém? Repita. Exatamente. E não esqueci, cara. Não, incrível. não esquece. Nos encontramos pela... Você repetiu 3 vezes, gravou. Tá certo. Agora, as pessoas ainda, de uma forma geral, elas têm receio nessas mudanças. Você há de convir comigo que a PNL é uma técnica muito interessante e que tem sido adotada, sobretudo pelas grandes corporações. Sim. Eu vou fazer a leitura aqui de um e-mail que eu recebi seu sobre um grande diretor da Google que mostra essa questão. Mas, por vezes, o cidadão ele é resistente a essas novas técnicas. Ele resiste à mudança da sua rotina. Ele está arraigado aos métodos antigos em que a melhor forma de curar uma dor de cabeça, conforme você colocou, é tomando qualquer analgésico. E talvez não o seja. Como se livrar desses preconceitos e realmente adotar uma nova postura de pensamento, de trabalho, de linguagem da mente para influenciar positivamente no corpo? Zuri, a mudança, todos nós estamos sujeitos a ela. A regra mais fixa que existe no universo é que o universo muda constantemente. Isso é um paradoxo, mas é verdade. Estamos sempre em mudança. Agora, tem muita gente com medo de mudança, como você disse. Porque a mudança me desestabiliza, me tira da zona de conforto. Agora, mudar, meu amigo, você vai mudar. Geralmente a gente muda como? Quando a gente tem um ponto de ruptura na nossa vida. Perfeito. Então, por exemplo, meu amigo. Eu perdi um ente querido, Perfeito. É um ponto de ruptura. Perfeito. A partir dali eu começo a pensar diferente, eu começo a mudar. Eu perdi meu emprego, eu começo a pensar diferente, eu começo a mudar. Eu me descobri com uma doença gravíssima, é um ponto de ruptura. Eu começo a pensar diferente, eu começo a mudar. Então você tem 2 escolhas. Ou você muda num ponto de ruptura que a vida vai lhe preparar, ou você mesmo cria um ponto de ruptura e já inicia uma mudança, já inicia um modo novo de pensar. Então a PNL é para quem não quer esperar um ponto de ruptura surpresa. A PNL é para aquele que quer assumir as rédeas da sua vida e fala assim, olha, a partir de hoje eu quero pensar diferente, eu quero agir diferente, eu quero melhorar em tal aspecto. Aí a pessoa passa a estudar e a conhecer PNL. O ser humano é movido pela dor ou pelo prazer? Pela dor ou pelo prazer. Nós estamos constantemente ou nos afastando da dor ou nos aproximando do prazer. E aí existem os metaprogramas na PNL, que é qual é o seu tipo mais forte. Tem gente que é mais forte se afastando da dor. Aí você tem que ter uma linguagem com ele. Tem gente que é mais forte se aproximando do prazer. Aí você tem que ter um tipo de linguagem com ele. Quer ver um exemplo? Campanha de drogas. Não use drogas, drogas matam. A droga mata, não fala isso? Isso é bom, a propaganda é boa para uma parte dos jovens, para outra não é. Para a parte dos jovens que trabalha se afastando da dor, que o cérebro deles tem como principal objetivo se afastar da dor, a propaganda funciona. Não quero morrer, não quero sofrer. Agora, para aqueles jovens que o cérebro trabalha em busca do prazer, quer dizer nada isso aí. A propaganda talvez seria melhor para eles dizendo assim, não use drogas, mas faça esporte. O esporte vai te fazer muito melhor, vai te fazer muito mais feliz. Botar uma tônica de prazer nisso aí. Então, nesse sentido, é fundamental que o ser humano expresse as suas emoções. Sem dúvida nenhuma. Nós viemos de uma cultura que, em geral, o homem não pode expressar suas emoções. Não pode? Não pode. Isso está mudando muito. Mas as emoções básicas do ser humano, quais são as emoções básicas? O medo,
a raiva, a alegria, o amor e a tristeza. São essas 5 emoções básicas. De todas essas, o Pode homem... repetir? A alegria, o amor, a tristeza, a raiva e a... Vamos voltar. É a trama. Tristeza, raiva, alegria, amor e... Medo. Essas cinco emoções básicas do ser humano, o homem só pode expressar a raiva. Isso na cultura que nós viemos trazendo. As outras demais são todas próprias da mulher. Isso está mudando. Mas é próprio do ser humano expressar suas emoções. É bom que ele expresse. Porque se ele não expressa suas emoções, ele pode adoecer por causa disso. E o corpo guarda esses traumas? Totalmente. Aquilo que a mente consciente não sabe te responder, Zuri, o seu corpo sabe. O corpo tem uma inteligência. Olha que bonito. A menina está lá na 3ª série do colégio. A aula está chatíssima. Ela quer fazer o quê? Ela quer sair para brincar, não é isso? Ela quer sair para brincar. Mas dentro do cérebro dela tem uma briga. Ela quer sair para brincar. É o instinto dela. Mas a razão dela fala assim, se você sair para brincar, sua professora vai brigar com você, sua mãe vai te bater. Então essa menina fica quieta ali. Isso cria um trauma na criança. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando ela tiver mais velha, que ela tiver numa reunião chata, a perna dela começa a sacudir assim, ó. Começa a bater a perna no chão que não para. Já viu gente que faz isso? Várias vezes. Bate a perna, bate a perna. Por quê? Porque o corpo dela sabe que ela teve um desejo de fugir e não pôde fugir. Isso foi interrompido. Isso gerou um trauma. Então, nós temos muitos traumas que nós trazemos no nosso corpo. Então, aí que vem a contribuição maravilhosa da PNL. Perceber tudo aquilo que o corpo traz. Como é que o corpo alimenta aquilo que o nosso consciente não fala. Isso é que é o bonito. Sem dúvida. E evidente que todas essas questões, caro amigo Carlos Giacomo, esse nome tem uma sonoridade espetacular. Melhor, talvez, ou igual do seu irmão D'Angelo Carlo. É isso. Você vai conhecer essa semana. Sem dúvida. Todas essas suas orientações, essas suas reflexões, essas suas aplicações da PNL serão apresentadas numa palestra que vai ocorrer no próximo dia 6 de agosto, anote, terça-feira, às 19 horas, na sede da Associação Comercial, Avenida Alberto Brown, 111. Portanto, anote, esta palestra é gratuita, veja a palavra mágica, na Associação Comercial, dia 6 de agosto, às 19 horas. Compareça e diga que você assistiu o programa Cidade Real. Nenhuma taxa de inscrição lhe será cobrada nesse momento. E justamente, meu amigo... Até porque a palestra é gratuita, mas na realidade a gente pode aí medir o índice de audiência do programa Cidade Real. Tem por título Como a Mente Cura e Adoece o Corpo. Ou seja, trabalha nos dois extremos. Isso. A palestra vai falar basicamente do quê? Que a mente cura ou adoece o nosso corpo pelos pensamentos que a gente tem. Zuri, você tem 50 mil pensamentos por dia. 50 mil. 50 mil. 95% deles são negativos. Porque a natureza nos fez mais negativos do que positivos. Nos fez mais pessimistas, em função da nossa defesa. Você vai atravessar uma rua, você pensa, se vier um carro me mata. Pensamento negativo. Sem dúvida. Mas é bom, não é ruim. Porque se você pensar, não vou atravessar aqui que vai dar tudo certo. Você tem que tomar cuidado. Mas veja bem, se 95% dos meus 50 mil pensamentos são negativos, eu tenho que tomar conta para que meus 5% positivos
sejam com qualidade, sejam fortes, sejam bons. E aí a PNL vai dar um gás nisso. Isso é o primeiro modo como a mente adoece o corpo. O segundo, pelas palavras, já falei. O que você fala durante o dia? Zuri, as palavras têm um poder tremendo. Vou te dar aqui um exemplo bacana. Imagina se tivesse no seu corpo 2 botões. Quando você tivesse com uma situação alegre, você ia nesse botãozinho, aumentava a intensidade da alegria, ia lá em cima. Aí quando você estava com uma tristeza, você ia no botão da tristeza, diminuía a intensidade e a tristeza ia ser fininha, pequenininha assim. Ia ser bom isso? Sem dúvida. Pois é, mas nós temos esses botões. Esses botões são as palavras que a gente usa. Vou dar um exemplo para você. Se você está numa situação que é boa, por exemplo, você almoçou. Como é que foi seu almoço? Aí você fala assim, foi bom. É uma coisa. Agora, se você disser assim, o almoço foi espetacular, é outra coisa. Você muda a carga emocional completamente. Então, você, de uma situação boa, você está aumentando a situação boa. Você está vivenciando ela melhor. Situação ruim. Furou o seu pneu na estrada. Situação ruim, né? Muito. Aí você tem 2 opções. Ou diminuir a intensidade da situação ruim ou aumentá-la. Geralmente a gente aumenta a intensidade da situação ruim. A gente fala assim, que droga! Que droga é porque eu estou na televisão, né? Sem dúvida. Isso não podia ter acontecido, reclama. Você aumenta a intensidade do sofrimento. Enquanto você poderia dizer assim, foi um incidente, mas agora eu vou trabalhar para logo eu estar em casa. Se você mudar a palavra que você usa... Para si mesmo. Para si mesmo. Para si mesmo. Você mudou a sua intensidade emocional completamente. Você vai viver com mais saúde. Vai ser mais saudável. Portanto, caro telespectador e telespectadora, amanhã, ou após assistir o programa Cidade Real, diga que foi absolutamente sensacional. Não diga que foi bom, como sempre. Diga que foi espetacular, que foi sensacional. E realmente está sendo, trata-se aqui de uma consulta que o professor Carlos Giacomo, coach internacional, teólogo, com larga experiência nessa questão, figura das mais conhecidas na nossa cidade, tratado carinhosamente pela alcunha de Carlão. Eu acho que há uma divergência muito grande entre o apelido e o porte físico, evidentemente, mas é uma forma carinhosa que as pessoas tratam. Realmente, eu tenho certeza que você está tirando algum proveito. Depois do intervalo, retornaremos com as suas dúvidas, as suas participações, as suas consultas, as suas queixas. Aproveite a participação, a presença do professor Carlos Giacomo, que, com toda a sua sabedoria, está tentando, durante o tempo do programa, lhe oferecer orientações absolutamente indispensáveis para o desafio da vida. Diariamente, antigamente dizia-se que matávamos um leão por dia. Hoje eu já entendo que a gente consegue amansar um leão por dia. Já não conseguimos competir nesse nível. Então, são técnicas muito interessantes de você se preparar para a vida. A programação neurolinguística lhe oferece isso. E o professor Carlos Giacomo estará ministrando uma palestra gratuita, esta é a palavra mágica, na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, às 19 horas, na Associação Comercial, que fica localizada na Avenida Alberto Braune, número 111. Aproveite os nossos reclames, ligue, participe e concorra ao término deste programa a esses 2 prêmios que estão sendo mostrados neste take do nosso criativo cinegrafista PR Veiga. À esquerda do seu vídeo, 2 canecas belíssimas, um par de canecas alusivo à temporada de inverno de Nova Friburgo, como também
ao circuito turístico de moda íntima da Ponte da Saudade. E à direita do seu vídeo, no canto inferior direito, muito bom, que riqueza de detalhes, esta cobiçadíssima bolsa, como por exemplo está sendo nesse momento pela querida Adriana, que certa vez foi contemplada e foi surpreendida com a contemplação. Quase, evidentemente, abortou tal o contexto que eu fiz para anunciá-la como sendo a sorteada. Foi um momento muito divertido. Luxo, requinte, bom gosto e qualidade à sua disposição. Depois do intervalo, retornaremos com a sua consulta. Afaste-se do seu controle remoto. Momento Energisa e você. O senhor sabe quais são seus direitos e deveres como consumidor de energia? Ao receber energia elétrica de qualidade, é um direito meu. Mas quando eu tenho dúvida, eu consulto o folheto que eu recebi lá na agência da Energisa. E aqui tem tudo direitinho, tudo explicadinho. E essas orientações você também encontra em vários outros canais, como o informativo que vem junto com a conta e o site da Energisa. Assim os clientes ficam sabendo tudo sobre os seus direitos e deveres. Energisa, sempre perto de você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos, conectados vamos mais longe. Você escolheu a TV Zoom e o nosso agradecimento é para você que está ligado no melhor canal de Nova Friburgo, que nos deu 53% da preferência entre as TVs locais e que classificou a nossa programação com 92% de aprovação. TV Zoom, mais Nova Friburgo para você. Muito bom, sensacional. Nem eu sabia que ele ia... Vamos até tirar essa bandeirinha daqui. Vamos aqui fazer um número de... Isso. Nem eu tinha conhecimento que ele iria preparar essa surpresa. Ele também está contagiado pelo clima da fé, da crença, da religiosidade que nos foi trazida pelo Papa Francisco, que tem na sua certidão o nome de Jorge Mário Bergoglio. É uma pronúncia um tanto quanto prejudicada, mas foi tentada. Muito bom, ele é sensacional. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e bom humor, tratando nesta edição dessas questões que envolvem corpo e mente, saudáveis ou doentes. Evidente que tem uma relação absolutamente direta nesta relação. Antes de prosseguirmos, vamos aqui informar a nossa grande audiência dois acontecimentos. Inicialmente, da assessoria de imprensa da banda Euterpe, que remete através de anexo, que eu vou ter que então baixar antes de fazer a leitura, sobre a apresentação da referida agremiação musical. E também uma outra informação que nos remete o querido Mário José Bastos Jorge,
uma das poucas reservas morais dessa cidade. Isso é forte, hein? Isso é forte. Que juntamente com sua esposa Vilma está nos assistindo nesse momento. E ele anuncia que, com o tema Uma Política de Estado para a Cultura, Desafios do Sistema Nacional de Cultura, a terceira Conferência Municipal de Nova Friburgo será realizada no próximo mês, evidente, a partir de quinta-feira já. Entretanto, nos dias 3 e 4 de agosto, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Portanto, no próximo final de semana, 3 e 4 de agosto, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, estará acontecendo a terceira Conferência Municipal de Cultura de Nova Friburgo. Entre os objetivos estão reunir as instituições e as associações da sociedade civil, produtores culturais, representantes do poder público e pessoas interessadas nas discussões do tema geral e seus eixos temáticos. Implementação do Sistema Nacional de Cultura, produção simbólica e diversidade cultural, cidadania e direitos culturais. E cultura e desenvolvimento, visando o aperfeiçoamento dos atuais sistemas e a revisão do Plano Municipal de Cultura aprovado na segunda conferência. O encontro priorizará as propostas escolhidas nos grupos de discussão e escolherá os delegados representantes junto à Conferência Estadual. As inscrições já estão sendo feitas. Atenção! As inscrições, você que tem interesse, já estão sendo feitas na Oficina Escola de Artes de Nova Friburgo, com sede na Praça Presidente Getúlio Vargas, 71, também conhecida como Antiga Câmara Municipal. E mais informações podem ser obtidas na própria Secretaria de Cultura, localizado no mesmo endereço, ou através do blog casadacultura.blogspot.com.br. Está feito o registro, meu caro amigo Mário José Bastos Jorge, também conhecido pela carinhosa alcunha de Marinho da Banda. Professor, sim, temos aqui inúmeras participações, o que já seria de se imaginar. Antes, quero rapidamente registrar a seguinte afirmação, com o título de que todo mundo deveria ter um coach, feita pelo CEO da Google, quer dizer, um grande diretor da Google, Eric Schmidt. A vida adquiriu um ritmo frenético, isso um comentário seu. O desconforto causado pelas velozes mudanças que a sociedade vem enfrentando gera distúrbios na vida pessoal, profissional e social na maioria de nós. Nesse cenário surge a necessidade da mudança, de decidir e implementar. Abandonar velhos padrões é a mudança que podemos realizar frente às solicitações do mundo. Isso hoje é praticamente obrigatório. Algumas pessoas conseguem fazê-lo com relativa facilidade, mas muitas das que percorrem esse caminho sozinhas nem têm consciência de que estão fazendo. Se você olhar para a sua vida e achar que não conseguirá fazer mudanças dessa natureza sozinho, não se assuste. Para a maioria das pessoas, o processo é difícil mesmo. É por isso que o coaching tem se tornado uma prática tão conhecida. Isso. As pessoas têm dificuldade na vida de duas coisas: decidir e implementar. Muito bom. Ou você decide muito bem e implementa muito mal, ou você decide mal e implementa bem, o que é um desastre. Uma má ideia bem implementada é terrível. Então, ou você faz as duas coisas mal, muito mal, ou faz as duas muito bem. Somente 5% da população mundial sabem decidir e implementar com facilidade. O restante, todo mundo, tem dificuldades. E o processo de coaching é para ajudar você a decidir o que você quer e a implementar isso na sua vida, em qualquer área. Então, eu já estou atendendo em Friburgo, particularmente fazendo coach individual. Pessoas que, por exemplo, queiram fazer um coach de vida, uma autoavaliação, um autoconhecimento. Então, a gente faz esse processo em 12 sessões, em 12 semanas. Ah, eu tenho uma dificuldade financeira, eu não sei lidar com dinheiro.
Então a gente faz um coach financeiro em 12 semanas. Ah, eu tenho que decidir minha carreira, eu tenho que decidir negócios, eu tenho um coaching de decisão, 12 semanas. Em 12 semanas, nós podemos atingir a meta que você quer. Não nós, você. Quem faz o processo no coaching é o coachee, é o cliente. Perfeito. Vamos agora iniciar as inúmeras consultas. Mais do que participação, são consultas. Inicialmente, da querida Jane da Conceição Siqueira. Diz o seguinte: toma muito tempo o Rivotril, talvez Gardenal também, porque a companhia diária talvez me obrigue a isso. Mas ela diz o seguinte: toma muito tempo o Rivotril, passou 2 semanas sem tomar e teve muitos efeitos colaterais. O cérebro já está viciado. O uso contínuo faz isso com a mente associa o uso de remédios para satisfazer outros problemas. Sensacional essa participação. Porque tem no Rivotril, como em qualquer remédio, componente químico, que também influencia muito o seu corpo. Você não deve deixar de tomar ou você não deve tomar o remédio sem o conhecimento do seu médico. Se você toma remédio sem o conhecimento do seu médico, não faça isso, porque o remédio tem vários componentes químicos que vão atuar definitivamente sobre você. Então isso nem tem muito a ver com a mente, não. Isso tem a ver mesmo somente com a parte biológica, química do seu corpo. Então, para tomar ou para deixar de tomar o remédio, consulte seu médico. Participação de Roosevelt Carvalho, de Olaria. Como adaptar a PNL no currículo das crianças, nos anos iniciais, por exemplo? É importante, como em colégios que estão colocando a matéria, empreendedorismo no currículo, ou seja, tal qual empreendedorismo, também PNL no currículo da garotada? Eu não tenho dúvida de que quem faz PNL se torna um grande empreendedor. Se já não é, passa a ser. Se já é empreendedor, fica melhor. A PNL na escola, existem alguns programas pelo mundo onde está se implantando PNL nos currículos desde pequenininhos, desde a base. Aqui no Brasil, nós temos uma carga de disciplinas muito cheia já. Então, existem muitas disciplinas ali que estão tomando a grade todinha dos alunos, de manhã e de tarde. Eu não sei se hoje, com o atual sistema, caberia ali 1 hora para PNL. Seria o ideal. A escola que fizer isso vai sair na frente. Participação de Gilmar Rederic, do bairro Bela Vista. Parabéns ao programa. Sempre ótimo com a presença do professor Carlos Maliano. Obrigado. Participação de Francisca Maciel, do Loteamento Floresta. Morre de medo do escuro e do barulho de sirenes. Já tentou de tudo e não consegue eliminar isso. Como a PNL pode ajudar? Qual o nome dela? Francisca. Francisca, de tudo você não tentou, porque você não fez uma cura rápida de fobia, já fez? Acho que não. Então, a PNL pode ajudar nas fobias, sim. O que é uma fobia? É um programinha que foi instalado em você em alguma situação. Não sei se é o seu caso. Vou falar o que me veio à cabeça. Você falou de sirenes ali. Muitas pessoas estão traumatizadas com fobias de sirenes por causa da catástrofe que teve em Friburgo. E ela mora nessa região. Então, pode ser isso. Então, cada vez que ouve a sirene, o programinha dispara. Então, você não tem medo da sirene que toca hoje. Você tem medo daquela sirene que tocou naquela época. Só que a sirene que toca hoje te remete para aquela época. Num tratamento de cura de fobia, o que você faz? Mentalmente, tudo mentalmente, você vai lá naquela época, no registro que está no seu cérebro, naquela época e muda esse registro. A partir do momento que você faz isso, com uma técnica de PNL, você rompeu a fobia, você não tem mais medo de sirene. Participação de Maria da Conceição, do largado, maltratado, abandonado, sofrido, esquecido, distrito de Conselheiro Paulino, que está tentando se organizar. Estão tentando se mobilizar para a criação de uma associação de moradores e fui honrosamente convidado para participar desta reunião, até para poder também fazer algumas reflexões com
com os moradores daquele distrito. Ela remete parabéns ao programa e elogia a elegância do apresentador. Sensacional. Participação de Fran Machado, do bairro de Olaria. Parabéns pelo programa. Nessa nossa cultura de, desde pequeno, ensinar as crianças não pode isso, não pode aquilo, incutimos a cultura do não, tá certo? Estamos construindo adultos medrosos ou super protegidos? Olha, foi feita uma pesquisa com crianças de 4 anos, puseram um gravadorzinho perto do ouvido delas para gravar tudo que elas ouvem. E se verificou que uma criança, até os 8 anos de idade, ouve 100 mil nãos. 100 mil. 100 mil nãos. Isso, o que reflete? Reflete que a criança depois, quando vai crescendo, ela começa a usar umas máscaras para não mostrar quem ela realmente é. Então começa uma dúvida de personalidade, começam as mentiras, começa a encobrir muita coisa, porque nada do que ela vai fazer, ela pode fazer. Só que criança tem que brincar mesmo. Sem dúvida. Criança tem que se sujar mesmo, é criança. Então, se tudo que ela vai fazer você diz, não faz isso, não faz isso, ela começa a pensar assim, o que eu quero fazer nunca é certo. Então eu vou me vestir de uma máscara, vou me fingir de uma outra pessoa para eu poder fazer o que eu quero. E aí começam as dúvidas de personalidade, as mentiras e por aí vai. Participação de Gerson da Conceição Baiana Siqueira. Diz que gosta de objetividade, ou sim ou não, e de levar as coisas muito a sério, sem meio termo. Como avalia as pessoas desse gênero? É o cérebro que faz a pessoa ser assim? Sim. Ela gosta assim? Então veja bem, o seu cérebro tem um padrão de funcionamento, claro. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Aí a gente pode fazer um trabalho com você de autoconhecimento para verificar, por exemplo, se você é visual, se você é auditiva, se você é sinestésica. Essa característica aí de muito objetiva, geralmente é a pessoa visual. Porque a pessoa visual trabalha com imagens na cabeça. A imagem, ela é rápida, então não gosta de enrolação. Um visual não gosta de alguém falando muito. Gosta que fale rápido e objetivamente, claramente. Isso é o cérebro visual. Tem o cérebro auditivo, de pessoa que fala mais. Tem o cérebro sinestésico, da pessoa que tudo tem que sentir antes de tomar uma decisão. Então, pode-se caminhar por aí. E podemos ter a pessoa que reúne todas essas formas num só cérebro? Todo mundo tem os 3, mas sempre tem um ponto que predomina mais. Perfeito. Participação de André de Barros, de Olaria. Todas as participações são identificadas pelo seu número de telefone. Diz ele o seguinte: somos de uma geração que está assumindo múltiplas funções. Trabalhamos 24 horas. Isso pode gerar prejuízos para o cérebro no futuro. O cansaço do corpo de hoje pode estourar no futuro? Sem dúvida nenhuma. Inclusive o sono, por exemplo. Se você não dorme bem... Perfeito. Eu não dormi essa noite, mas recupero na outra. Não recupera. Sono perdido não se recupera. Então tem gente que dorme 2, 3 horas só. No final da vida ela vai ter que devolver isso. Isso vai ser cobrado dela no final da vida. Então deve dormir. Não trabalhe 24 horas, pelo amor de Deus. Seu cérebro não aguenta e seu trabalho não fica produtivo. Trabalho produtivo requer tempo de lazer, tempo de não fazer nada. Se você for na Google, grandes escritórios da Google hoje, os funcionários ficam lá 8 horas. 3 horas trabalhando no escritório, 5 horas fazendo massagem na academia, nadando, desenhando. Porque é o tempo que o cérebro tem para gerar a criatividade. Pode ser que o cidadão vá devolver essas horas de sono no caixão, né? Exato. Aí vai ter um tempo... A doença. Zuri, vai ter um tempo infinito para dormir. Zuri, presta atenção. A saúde, ela vai a cavalo, mas ela volta a pé. Então, ela para ir é muito rápido. Perfeito. Hoje as pessoas estão vivendo mais, mas passando mais tempo doentes. Vive 90 anos, mas fica 10% da vida doente. De 81 anos até 90 está doente, está com Alzheimer. Isso tudo é porque uma má gestão de vida. Participação de Mara Pinheiro. Depois de uma semana gripada,
e congestionada, o cérebro já não funciona. E a única mensagem que envia para o corpo é descanso. Como trabalhar no sentido contrário, professor? Eu também estou gripado. Agora, não é que o cérebro não trabalha, é porque agora é o momento de você recuperar. Seu corpo tem uma inteligência, eu já disse isso aqui. Então, use a inteligência do seu corpo. Se ele precisa de descanso, dê um descanso. Agora, não confunda descanso com preguiça. Muito bom. Participação de Liede Pacheco do Cônego, a cidade inteira ligada no programa Cidade Real. Professor, quando se fala em mente sã e corpo são, como fica a situação no caso das pessoas que fazem uso contínuo de álcool e drogas? O cérebro fraqueja? Isso é o motivo da reincidência? Olha, um assunto extremamente delicado. Uma pesquisa recente para que você reflita. Está se descobrindo hoje que a pessoa alcoólatra é alcoólatra porque não desenvolveu a sua capacidade de ressignificação dos acontecimentos ruins. Pessoas que têm dificuldades de ressignificar acontecimentos ruins, ou seja, fazer uma interpretação que torne aquele acontecimento positivo, essa falta de capacidade no cérebro leva muita gente a beber, porque aí você bebe para esquecer, né? Você bebe para ressignificar as coisas. Então, para evitar a bebida, para evitar o álcool, nada melhor do que aumentar sua capacidade mental, sua capacidade de observação, sua capacidade de entender e ressignificar as coisas. Agora, é claro que isso já é divulgado na mídia, os males tremendos que fazem o álcool e a droga, eu não preciso aqui repetir isso. Sem dúvida. Participação de Maria do Carmo Guerra, do loteamento Barão. Parabéns pelo programa, está ótimo. Ela adora a programação neurolinguística. Muito bem. Certamente já conhece a técnica. Participação de Adriana... Adriana Overney? Essa eu conheço. Essa é uma participação que eu vou deixar para o final, para deixar o nosso convidado saltitante e preocupado. Sim. Participação de Alexandre Duarte do Cônego. Qual o conselho o professor daria para que as pessoas possam começar bem o dia, de forma positiva? Observe que pergunta você se faz de manhã. Só isso. Tem gente que amanhece perguntando assim, nossa, hoje o dia vai ser tão difícil. Será que eu vou verdade, aguentar? cara. Então observe a pergunta que você faz de manhã. E se não for uma pergunta que te dê poder, troque por uma que te dê poder. Esse é o meu conselho. Perfeito. Eu também quero, conforme fiquei devendo, registrar aqui o convite da banda Euterpe, que continua em ritmo intenso de atividades nesse seu ano do Sesc Centenário. Neste sábado, 3 de agosto, às 19 horas, o maestro Nelson José da Silva Neto estará comandando o grupo no concerto especial do projeto Banda na Praça, realização conjunta com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, que será realizado em Conquista, sensacional, 3º Distrito Friburguense, como parte da programação da Festa Suíça, que se realiza na Queijaria Suíça entre os dias 1º e 4. A realização é do Instituto Friburgo Nova Friburgo, que convidou a banda para apresentação naquele distrito. A Festa Suíça é um dos principais acontecimentos do município para celebrar o Dia Nacional da Suíça neste 1º de agosto, um dos países pioneiros da colonização de Nova Friburgo. Por outro lado, também, a realização de concertos da Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense nas comunidades rurais e da periferia é uma das metas da agremiação musical, que com isso procura levar e disseminar boa música e a cultura de diversas regiões locais. Sensacional essa proposta de levar a música para essas comunidades que não têm essa oportunidade. E são comunidades que têm a mesma sensibilidade. Pode ter certeza disso. O ser humano tem a sensibilidade, de certa maneira, aguçada pela forma com que é provocado e não pelo local onde mora. Então, experiências no mundo mostram que as pessoas dessas regiões reagem muito favoravelmente quando recebem eventos dessa natureza.
Foi assim que países latino-americanos, por exemplo, conseguiram reduzir significativamente o tráfico de drogas e a violência que haviam em certas regiões de grande conflito social. Participação que toca o seu coração. Vamos ver. Adriana Uverney, um beijo para você, minha querida. Trata-se da querida esposa do nosso convidado. Diz ela o seguinte: ainda bem, sensacional, é uma esposa também que faz declaração de amor. O programa Cidade Real aproxima corações. Ainda bem que programei meu cérebro para arrumar um bom marido. Sou muito feliz pelo coach particular, de alta qualidade, por sinal, que tenho em casa. Zuri, suas gargalhadas são o máximo. Saudades da mesma forma, querida. Remete um abraço para mim e um beijo para você, evidentemente. Isso. Já que eu sou coach, aquilo que nós programamos hoje para você, quero ver se vai cumprir. Tô de olho. Nossa Senhora! Nós já estamos encerrando aqui o programa. E também quero registrar uma belíssima reflexão sobre a passagem do Papa Francisco pelo Brasil, de autoria do ilustre convidado que nesse momento está conosco. E tem como título o seguinte: Cheiro de ovelhas. Sempre ouvi dizer, diz Carlos Giacomo, que temos que levar as pessoas para a igreja. Mas Francisco, nesses dias em que nos visitou, nos ensinou que não é nada disso. Temos sim que sair de dentro da igreja e ir até as pessoas. Foram muito fortes suas palavras improvisadas dentro da Catedral do Rio. Quero que a igreja saia pelas ruas. Quero que nos defendamos de tudo que seja mundanidade, comodidade, clericalismo, de estar fechados em nós mesmos. Se a igreja não sai, se torna uma ONG. E a igreja não pode ser uma ONG. Isso é uma reviravolta na mentalidade. Infeliz daquele que não vai à igreja. Não. Infeliz daquele que vai à igreja, mas não leva nada dela para as ruas. Francisco é realmente diferente. Não dá o anel pontifício para ser beijado. Ele mesmo beija, abraça e se deixa abraçar. Lembra muito o pai misericordioso diante do filho pródigo. Com tudo isso, convida os sacerdotes para irem para a periferia, lembrando a importância da opção preferencial pelos pobres. Periferia das cidades e, é claro, periferia da alma humana. Fala, assim, da importância das ferramentas do sacerdócio, como a visita aos enfermos ou consolo às famílias, a escuta atenta, a palavra sábia e a confissão. Coisas antigas do tempo em que padre era administrador de sacramentos, não de papéis. Hoje o Brasil tem 20.701 sacerdotes, número 50% menor que a necessidade atual. Mas só teremos mais pastores para o rebanho católico se os atuais souberem apresentar o sacerdócio como algo que vale a pena ser vivido. Francisco tem um discurso atual, fala igual ao povo, não quer dar aulas, mas sim partilhar a vida. Sua profunda teologia é conectada com o dia a dia das pessoas. Lembra muito o mistério da encarnação, quando Deus decidiu vestir-se de carne para falar ao homem as verdades eternas. Francisco ensina a ser papa, bispo, padre e fiel. Não cabe mais aquela autoridade apoiada no título do cargo que se tem na igreja. Não cabe mais aquela igreja como espaço de poder de quem não encontrou poder lá fora. Com Francisco entra em cena o antigo axioma: servir é reinar. E a igreja terá que correr muito, mudar muito, aprender muito, se quiser ser fiel ao seu pastor que tem cheiro de ovelhas. Parabéns pela reflexão, professor. Obrigado. Muito bom. Você foi inspirado pelo próprio Papa quando fez essa reflexão. Sem dúvida nenhuma. Você, como sempre, brilhante, está conosco aqui todas as segundas-feiras. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui novamente. Satisfação é minha. Isabela, um programa altamente profundo, diria. Certo, uma aula. Uma aula.
Momento gratidão do programa Cidade Real. Os nossos abraços à nossa audiência, todos aqueles que nos enviam os recados, dizem que assistiu o programa. Um beijo especial para Débora Chiara, pediatra, para Cecília Rentes, do Cônigo, para a amiga Valesca Vogas, lá da Câmara Municipal, e também para Fernanda Venturino. Muito bom. Isabela, vamos agora fazer da seguinte forma. Você vai tirar o primeiro papel para a premiação do par de canecas, oferecimento do circuito turístico da moda íntima da Ponte da Saudade. Saiu para a senhora Mara Pinheiro, do bairro de Olaria. Muito bem. E o outro papel agora você retira para a bolsa que vai ser oferecida, que está sendo oferecida pela Caterines Acessórios para Mulher. Saiu para a senhorita Fran Machado, de Olaria. Muito bom. Ambas mulheres. Sim. Sensacional. Isabela, é um dos programas que eu mais presto atenção. Acho que o senhor se aproveita, é diferente.